A paz do Senhor a todos nós. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É da mamãe. É com imensa alegria, novamente, estamos aqui fazendo o nosso devocional. Ontem aconteceu uma falha técnica, entendeu? E nós lemos ontem, fizemos a leitura da palavra, só que daí lá pelos 9 minutos, daí aconteceu de desligar os microfones e... A gente não percebeu? E não percebemos, né? E aí as pessoas não conseguiram ler a nossa mensagem, né? Ouvir a palavra de Deus e a oração no final. Por isso, nós estaremos lendo a palavra de Deus novamente hoje, certo? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então nós vamos ler novamente o Gênesis 25 e Gênesis 26, que foi a leitura de ontem, tá bom? Os aniversariantes de hoje é o meu amigo Soba, o Marcos, a Andressa e o Cláudio e a irmã Ervelina, amém? Também deixar aqui o nosso conforto, né? Nosso consolo, nosso pastor Marcial, o primeiro pastor da quando a gente começou a ir ali na igreja, né? E ele perdeu a sua irmã hoje, no dia de hoje, tá bom? Fica aqui os nossos sentimentos ao pastor Marcial, amém? Gênesis 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian e Zabaque, Suã. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia que Sara deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamentos. Receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus antecedentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, no qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhes deram o nome de Esaú.
Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale este direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época da falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar que fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era a sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou para a janela e viu Isaque acariciando a Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. E Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e como teria feito com que a culpa caísse sobre nós? Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele o foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram todas as terras, entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda era vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vai embora da nossa terra, não fique muito tempo. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por um tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus tinham tampado depois da sua morte. Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu ao poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome de inimizade. Isaque saiu dali, abriu outro poço, e como não houve discussão por causa dele, ele o chamou de lugar espaçoso e disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali, Isaque foi a Beceba,
Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus. O Senhor, ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Como ele fora amigo de Alzate e Ficol, comandante do exército, Isaac perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo? Vocês têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você. E pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com um juramento. O trato é este: você não nos fará mal algum, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós somos bondosos para você. Deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram um trato, e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora com seus amigos. E nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe as notícias de que havia encontrado água no poço que havia cavado. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é de Beer-Seba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Besemate, filha de Elon, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Amém. Amém. Comentário? Deus, ele é maravilhoso. Hoje estaremos testemunhando na casa do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos indo para o culto. E o que Deus tem feito nas nossas vidas é algo extraordinário. E eu só tenho a agradecer a Ele pela nossa família. Eu tenho a agradecer por cada pessoa que Ele coloca no nosso meio. Dá pro Pai. Agradecer pelo cuidado que Ele tem com ela. Ele tem cuidado das outras minhas filhas, meu neto. E esse momento é só de gratidão. Essa paz que eu não tinha, eu não consigo explicar, mas é maravilhoso. Porque quando nós estamos na presença de Deus, estamos cheios de problemas, mas Deus, Ele é maravilhoso. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos estar orando pelos aniversariantes, orar pela família do pastor Marcial, para Deus consolar nesse momento e trazer alegria para os aniversariantes, né? Completando mais este ano de vida. E seria isso. Amém? Oramos então. Pai querido Senhor Jesus, Deus soberano, Deus majestoso, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor é o alfa, o ômega, o início, o fim. O Senhor é tudo para nós, Pai querido Senhor. Amamos a Ti, Senhor, sobre todas as coisas. Pai querido Senhor Jesus, que venhamos, Pai querido Senhor, a amar o próximo, Senhor Jesus, como a nós mesmos, Pai querido Senhor. Cuidar dos manter, obedecer a lei, Pai querido Senhor. E é maravilhoso, Senhor Jesus, quando nos colocamos à sua disposição. Pai querido Senhor, abençoa, Senhor Jesus,
o nosso círculo de oração, Pai querido Senhor Jesus. Faça-o aumentar, Pai querido Deus. O corpo de obreiros, Pai querido Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, por cada aniversariante de hoje, Senhor Jesus. Vai de encontro, Pai querido, a cada um, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, visita agora, Senhor, a família do pastor Maciel, Senhor Jesus. Colocamos eles nas Suas mãos, Pai. O Espírito Santo venha consolar, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor Jesus, a manter a serenidade neste dia, Senhor Jesus, e nos próximos dias, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, guarda, Pai querido, o Teu Filho, Senhor, neste momento, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, pelas minhas filhas, Senhor, pelos nossos familiares. Eu te peço, Senhor Jesus, para proteger, Senhor, toda a nossa família, Senhor Jesus, nossos amigos. Oh, Pai querido, abençoa, Senhor Jesus, pastor Sérgio Melchior, pastor Edson, Senhor Jesus, pastor Henrique, Senhor Jesus, pastor Sandro, Pai amado, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um, Pai querido, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Senhor, nos entregamos tudo a Ti, Senhor. Pai querido, Senhor, visita agora os hospitais, o leito, Senhor Jesus. Cuida, Senhor Jesus, da Lígia, Senhor Jesus, da Maria, do Leandro, Pai querido Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, manifesta o Teu poder, Senhor Jesus, na vida do Luiz, Pai querido Senhor. Pai amado, Senhor Jesus, visita, Pai querido Írio, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa Jennifer, Pai amado, Senhor Jesus. Entra com a Tua graça e a Tua providência, Senhor Jesus. Te pedimos, Pai querido Senhor, tudo, Senhor Jesus, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, então. Ah, o pai pega aqui. Dá tchau. Tchau. Ah, queria agradecer o irmão Eliezer, que avisou que o vídeo foi cortado aí. Tá bom? Deus abençoe, mano. Tamo junto. Ah, tchau. Dá tchau, galera. Tchau. Ah, o pai pega, Tchau.